Oi, gente. Meu primeiro vídeo. Estou morrendo de vergonha. Pra quem não sabe, eu sou tímida, né? Mas então, eu resolvi fazer um vídeo que é mais fácil falar. Algumas pessoas acho que vão se perguntar por que você tá postando coisa dos filhos, de disciplina positiva e tal. O que acontece? Eu criei a página como Vida Saudável e Filhos. Por quê? Porque a sua parte da vida saudável também é seu psicológico. Então, assim, no meu caso, esse último ano que eu comecei a me redescobrir e ver e pensar em mim, eu comecei a ver que todo o estresse que eu passava aqui em casa, cuidando de duas crianças pequenas 24 horas por dia, tava abalando totalmente meu psicológico. Então eu tava descontando tudo na comida. Eu precisava parar de fazer isso. Então eu comecei com um tratamento psicológico, inicialmente porque eu estava tendo alguns problemas de relacionamento com meu filho mais velho, que ainda estão sendo tratados. Então, assim, eu tento ao máximo usar a disciplina positiva. Não sou nem um pouco perfeita, me estresso muito, às vezes grito mais do que eu gostaria, mas eu tento. Eu faço a minha parte. Eu leio bastante, eu me informo e eu tento espalhar essas informações, porque eu acho que são muito importantes. Quando eu era mais nova, que eu não tinha filhos, eu acreditava que a criança tinha que apanhar mesmo, que era assim que ela ia aprender, assim que ia respeitar, assim que ia ver como é que a vida funcionava. E que criança que não apanhasse ia virar marginal, etc. Foi assim que eu fui criada. Apanhei muito quando era criança, apanhava de cinta, apanhava de chinelo, o que tivesse na frente, mas normalmente de cinto. Aquele cinto que o papai usa, sabe, na calça de couro, machucava. Eu achava que estava certo, fui criada desse jeito. Só que quando eu tive filhos, eu comecei a pensar: por que razão é proibido bater no amigo, é proibido bater no pai, na mãe, é proibido bater nos idosos, e é aceitável que se bata numa criança? É aceitável que se comece a dar tapinhas e etc numa criança de 1 ano? Bater com chinelo numa criança de 2, 3, bater com a mão, o que tiver na frente? Como assim? Sabe? E isso ficou na minha cabeça. Não vou mentir. Eu realmente, isso começou a me pegar quando eu me vi dando um tapa no meu filho, que tinha, acho que na época, 2 anos. Porque eu tava passando por um estresse absurdo, porque eu não conseguia fazer ele dormir. Olha só, por causa de dormir. Que é uma coisa que sempre me tirou muito do eixo, porque eu gosto muito de dormir. E ele não tava mesmo me deixando dormir. Ele com 2, 3 anos tava parecendo um recém-nascido. E eu grávida do Thiago, preocupada, porque eu falo assim, gente, eu vou ter um recém-nascido e agora eu vou ter um menino de 3 anos que também acorda de madrugada. Então, quando eu vou dormir? Então, começou a me bater um desespero, porque eu não conseguia mais fazer ele dormir. E aí foi a primeira vez que eu dou um tapinha na bunda dele. E eu comecei a pensar, gente, isso não é aceitável. Não dá. E desde então eu venho pensando e tratando isso em mim e tento tratar no meu marido também, porque ele também é da educação tradicional, né, antiga, de que o certo é a criança respeitar, é obedecer e a criança não tem que questionar nada. E apesar de eu ter apanhado bastante quando eu era criança, eu não fui criada assim. Minha mãe sempre me ensinou de que eu podia questionar quem eu quisesse, de que eu não deveria ficar quieta. Então, assim, na época a disciplina positiva não era conhecida, né? Mas ela fez o melhor dela dentro de me ensinar que eu também merecia respeito como criança, como um ser humano. Então, eu aprendi muito isso. Eu aprendi que eu precisava conversar e, claro, fui crescendo, virando adulta e aprendi que a conversa é muito importante. E agora com os meus filhos é o que eu tô fazendo. Então isso tem me ajudado muito psicologicamente nessa fase. Por que eu postei isso hoje? Porque agora eu acabei de ouvir os dois brigando lá. Eles estão na fase de começar a brigar. E tá bem difícil, sabe? Porque eles brigam bastante. E o que acontece? Voltei. Fui apartar a briga. E eu não soube pausar o vídeo, então eu vou ter que começar um novo vídeo. Depois eu tento colocar os dois vídeos, vamos ver se eu consigo. Porque eu não sou boa, internet não é meu forte, só meu marido mesmo, que é bom em computador. Depois eu peço ajuda dele, quem sabe eu consigo juntar os dois vídeos, vamos ver. Então, eles estão na fase de brigas. Por quê? O Thiago, ele tá bem chatinho,
E eu nem posso reclamar tanto porque o Miguel, ele tá sendo até bastante paciente, ele tá sabendo lidar às vezes, só que às vezes ele perde a paciência e bate. Então, hoje eles estavam discordando por causa de um carrinho novo que ganharam. E eu não sei o que aconteceu, acho que o Thiago pegou alguma coisa, X. Comecei a ouvir os dois gritarem e saí correndo. Porque eu sei que às vezes, que muitas vezes o Miguel acaba perdendo a paciência. E também sei que o Thiago tá chatinho mesmo, né? Aquele Terrible Two que ele quer tudo do jeito dele, quer todos os brinquedos pra ele. E então não fica fácil pro Miguel também conseguir manter o controle, né? Que é uma coisa que ele tá aprendendo. Então cheguei lá, ele tava socando as costas do Thiago. Com força, sabe? Você vê com aquela raiva. Na hora eu me segurei, eu falei, meu Deus do céu, o que que eu faço? Porque a nossa primeira reação, principalmente quando vê uma agressão assim, numa criança menor, é pegar e querer fazer igual. Eu já fiz isso algumas vezes com o Miguel. Peguei ele assim, batendo e vi que machucou. E acabei falando, não, então você vai levar de volta. Você fez isso no seu irmão pequeno, então eu também vou fazer em você. Enfim, porque também não soube manter o controle. E é uma coisa que eu também estou aprendendo. Então imagina ele, que tem 5 anos, ele também está aprendendo a manter o controle e não bater, né? Então eu respirei e parei pra pensar o que eu ia fazer. Aí eu falei, Miguel, vai pro seu quarto. Vai pro seu quarto, fica lá, se acalmando, porque eu vou me acalmar agora, porque eu não consigo falar com você. Se eu falar com você agora não vai dar certo. Daí ele foi pro quarto dele, eu fui pra cozinha, que acaba sendo meu refúgio, onde eu fujo pra ficar um pouco em paz, eu vou pra cozinha, fazer comida, lavar louça, o que for, que é pra sair um pouco da vida infantil. E aí respirei, pensei o que eu ia fazer, o que eu ia fazer. Aí quando eu vi que eu tava mais calma, vim falar com ele, né? E ele já sabia que ele tinha feito alguma coisa muito errada, né? Ele, mãe, eu sei que eu fiz uma coisa errada, eu vou pedir desculpas. E eu expliquei pra ele o problema de bater, etc, etc, etc. Então, assim, resumindo, foi por isso que eu postei agora que eu fiz esse post falando sobre a gente analisar o que a gente tá aprendendo com os nossos filhos, né? Porque dessa vez eu parei, respirei e fui pensar, e pensar como ele pensou, como ele também se sente agredido porque o irmão pega as coisas dele e não quer dividir muitas vezes, e o porquê que ele explodiu, e enfim, a gente tem que parar pra pensar o quanto a gente também não explode, né? E eles também, porque eles estão aprendendo muito mais do que a gente agora. E quando a gente para ver o lado da criança, a gente entende algumas coisas. Por que está acontecendo aquilo, por que daquelas reações. Então, isso faz parte do respeito com os nossos filhos, do respeito com a criança. E da nossa vida psicológica, né? Da gente manter a nossa sanidade. Então, eu resolvi fazer esse vídeo por isso, porque tanto vídeo quanto compartilhar informações sobre a disciplina positiva, eu acho um assunto importante. Eu sei que muita gente não concorda, que muita gente acha que o certo continua sendo bater, etc. Mas é um assunto que vai ser tratado aos poucos. Tanto é tratado por mim quanto pelas outras pessoas. É uma coisa que é nova. As pessoas estão aprendendo a conhecer. Então, assim, eu acho que todo mundo precisa parar e refletir. Eu gostava quando meu pai e minha mãe faziam isso? Eu gostava quando meu pai e minha mãe me ameaçavam? Eu fazia as coisas por quê? Porque eu me sentia ameaçada? Porque eu tinha medo de apanhar? Ou porque eu realmente entendia que aquilo era o certo ou o errado? Então é nisso que eu sempre penso. Quando meu filho faz alguma coisa porque ele está sendo ameaçado, ele só está parando de fazer porque ele sabe que vai ter uma consequência. E muitas vezes ele fica com medo da consequência. Então, assim, eu não quero pôr medo no meu filho. Eu quero que ele entenda o certo e o errado. Tem uma grande diferença nisso. E é por isso que eu, né, tentando resumir, por isso que eu coloquei esse post, por isso que eu tô fazendo esse vídeo para explicar o porquê que eu vou incluir os meus filhos nessa página de vida saudável. Porque eu, como mãe, que foi uma escolha minha, ficar mãe em tempo integral, não sei se isso vai mudar algum dia, por enquanto não tenho planos, mas como é uma página de vida saudável, eu quis incluir eles, porque eles estão 24 horas comigo.
Agora o Thiago vai começar a ir na escolinha, o Miguel já vai, né? Mas agora o Thiago vai começar a ir na escolinha. Então, assim, eu vou falar sobre a alimentação deles, sobre a minha alimentação, sobre como eu cheguei aqui, né? Ainda tem um longo caminho pela frente, não tô no peso que eu devo, mas saí da obesidade. Agora eu tô no sobrepeso. Então ainda tem um caminho bom para percorrer e vou poder ensinar bastante coisa, eu espero que ajude bastante. Então também quero ensinar sobre tudo que eu passei com meus filhos, porque eu tô aqui todo dia. Então assim, eu estudei muito sobre parto, eu estudei muito sobre amamentação. Meus 2 partos foram normais. Eu tive o Miguel nos Estados Unidos. Do Thiago eu tive aqui em São Paulo, eu acabei tendo que pagar para conseguir ter um parto normal. Eu amamentei os dois até 2 anos, 2 anos e pouquinho. Então, assim, a minha alimentação deles é muito saudável. Então, eu tenho bastante coisa para contar. Não foi fácil, não é fácil, mas eu tenho plena consciência de que eu sempre estou tentando fazer o meu melhor. Então, eu quero dividir isso com quem estiver disposto a ouvir. Tá bom? Um beijo.